Boa noite, queridos. Graça e paz. Você já chegou ou ainda está no caminho? Amém? Boa noite. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito da autoridade pela palavra. O pastor Gustavo me convidou para ministrar a palavra essa noite e pediu para que eu falasse sobre esse tema. E eu estava pensando, né? Nós estamos no ano da autoridade. E nós estamos bem em uma janela profética que foi liberada no dia 15. E coisas extraordinárias estão acontecendo nesses dias. Tem portas abertas diante de nós, né? Uma nova estação, ela já começou, a chave já virou, a porta já se abriu. Nós estamos nesse momento, nessa janela de oportunidade que o sobrenatural abriu. E hoje nós vamos falar a respeito de autoridade. E eu entendo que tem coisas que para se manifestarem na nossa vida é necessário que a gente faça a nossa parte. Amém? Deus, ele libera a sua palavra, Deus abre caminhos diante de nós, Deus muda estações, Deus estabelece o tempo, mas é necessário que a gente faça a nossa parte. E hoje nós vamos falar a respeito da autoridade que nós temos e como nós devemos nos posicionar nesses dias. Amém? Para que a gente possa viver e experimentar tudo que Deus preparou para os próximos dias da nossa vida e para 2024. Eu creio que nós estamos entrando em uma semana de vitória. Grandes coisas que estavam paradas já estão em movimento. E o Senhor, Ele vai fazer coisas na sua vida nesses dias que você está tentando realizar na força do seu braço há muito tempo. Mas quando o sobrenatural de Deus se move, Ele transforma 18 anos em um de repente. Então tem coisas para se manifestarem nesses dias, mas é necessário que você se posicione. Amém? Você pode abrir comigo em Marcos, no capítulo 4. Eu tô achando que tá muito alto aqui o microfone. Tá dando um pouquinho de microfonia. Marcos, no capítulo 4. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 35. Aleluia. Marcos 4, 35. Fala assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Não era só dormindo, ele estava dormindo sobre o travesseiro. Oh, glória! Descansando o sono do justo, aleluia. Eu vou continuar lendo, mas eu quero só detalhar esse início aqui, esses primeiros versículos com você. É interessante que o Senhor diminuiu um pouquinho o ganho, talvez seja isso. Jesus, ele liberou uma palavra. Ele estava com os seus discípulos e ele liberou uma palavra. Ele disse: passemos para outra margem. A palavra dele foi liberada. Ele deu um comando. Amém? Quantas palavras foram liberadas sobre a nossa vida nesse tempo, nesses dias? Quantas coisas Deus falou conosco? Quantas palavras o Senhor anunciou, dizendo aquilo que estava por vir, o que é que Ele tem de plano, de propósito para a nossa vida? Jesus disse para os discípulos: vamos para outra margem. Qual foi a palavra que Ele liberou para a sua vida? Eu acho que Deus não falou nada comigo. Misericórdia. Então vem para o culto que Deus vai falar. Aleluia, né? Porque tudo quanto é culto, Deus está falando. Amém? A gente precisa se apossar da palavra de Deus que é liberada, né? E pegar essa palavra como sendo para a nossa vida. Então Deus tem liberado palavras aqui. Toda quinta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, na Unilife,
nas conferências, Deus tem liberado a sua palavra, Deus fala conosco através das Escrituras, Ele fala de muitas maneiras, né? Então, qual é a palavra que Deus liberou para a sua vida, né? O que foi que Ele disse para você para os próximos tempos, para o próximo período? Ele falou para os discípulos assim, ó, vamos para outra margem. Só que é interessante que, do momento em que a palavra foi liberada, até o momento que eles chegaram lá, na conclusão, né, na outra margem, algo aconteceu. Uma tempestade se levantou. É interessante que algumas pessoas pensam, né, que quando chega na igreja, os problemas já acabaram. Seus problemas se acabaram. Quem é dessa época, né, aleluia, né? Mas tem gente que acha que é assim. Não, agora que eu estou com Jesus, nenhuma coisa assim vai se levantar, né? Ele prometeu que nós seríamos vitoriosos em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Mas ele nunca disse que a gente não teria problema nenhum para enfrentar. Ele falou que no mundo a gente teria aflição, mas era para a gente ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Então, se ele venceu, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Mas entre o momento que a palavra foi liberada e a conclusão, né? Ou a manifestação da profecia, algo aconteceu, uma tempestade se levantou. E os discípulos estavam desesperados, né? Mas Jesus estava dormindo. Sabia que as tempestades que se levantam por aí, elas não mudam em nada quem Deus é, o que Ele falou e o que Ele está disposto a fazer na sua vida? Deus liberou a palavra. E Deus, Ele é o alfa, o ômega, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe exatamente tudo que vai se levantar no meio do caminho. Então, quando Ele dá a palavra, Ele sabe que você vai chegar na manifestação daquilo que Ele falou. Ou será que a gente imagina que a tempestade pegou Deus de surpresa? Imagina que Deus estava lá na sua glória e, de repente, Ele viu lá, né, o barco sendo agitado pelas ondas e pelo vento e pensou, Deus falou, meu Deus, eu não imaginava que isso fosse acontecer. O que é que eu vou fazer agora? Chama o Espírito Santo, chama os anjos, faz uma reunião aqui, vamos ver se a gente consegue salvar os meninos lá embaixo. Tô brincando, tá? Aleluia. Não foi isso que aconteceu. Deus liberou a palavra, ela vai ter que se manifestar, ela vai ter que se cumprir. Pode ser que no meio do caminho alguma circunstância se levante, uma tempestade tente parar você, mas se você ficar com o olho fixo na promessa, na palavra de Deus, não tem nada que vai te parar. Agora é interessante que, na verdade, Jesus, eu acho que esperava que eles estivessem descansando também. Ó, vamos continuar lendo. Ele fala assim, ó, no verso 38, né? Jesus estava ali, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Tranquilo. Quem ousa despertar o meu sono, né? Jesus estava lá dormindo no travesseiro, tranquilo, a tempestade veio. Jesus falou, acalma, vento cessa, tempestade fica quieta, chega, e de repente tudo se acalmou. Aí a gente pensa assim, que na sequência Jesus vai falar assim, gente, eu sei, né, vocês passaram por um momento difícil, vem cá, tá tudo bem, né, Jesus vai trazer consolo, mas olha o que Jesus fala no verso 40, então lhes diz, por que vocês são tímidos?
Era melhor ter deixado o mestre dormindo, né? Por que que vocês são assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? E aí ele diz, né? Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante que Jesus falou assim, ó, por que que vocês são assim tão tímidos? Não era para me acordar, era para vocês mesmos ter mandado o vento parar. Você está aqui? Amém. Eles disseram assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas não era isso que Jesus queria que eles ficassem como lição disso que eles passaram. O que Jesus queria, na verdade, é que eles entendessem que aquele que tiver fé vai dizer para a tempestade se acalmar e ela vai ter que obedecer. Nós estamos falando sobre autoridade, amém? Mas para exercer autoridade é preciso ter fé. Aquele que... Lembra que eu falei que a gente ia aprender como se posicionar essa noite? Deus tinha dado a palavra, né? Jesus havia liberado a palavra. Então a palavra já estava em ação. Ela ia se cumprir. Algo aconteceu. Se eles permanecessem desesperados dentro do barco, talvez eles não chegassem no cumprimento da palavra, no cumprimento da profecia. Eu imagino que algumas pessoas receberam uma palavra de Deus e você já viu alguém que não sabe nadar muito direito e vai agora essa época do ano é bom para isso acontecer, né? A pessoa vai nadar lá no mar e começa a tomar vários caldos, assim. Eu não vou falar, porque depois minha mãe assiste todas as pregações, né? Mas minha mãe, um tempo atrás, aí estava se afogando no raso. E a onda vinha e derrubava e ela não conseguia ficar em pé. Então, você já viu isso acontecer, né? Então, tem pessoas que receberam de fato a palavra. A palavra é mesmo de Deus. Só que a pessoa está tomando caldo e está achando que não foi Deus. Começa a questionar se a palavra veio mesmo de Deus. Aí, a palavra que nós estamos recebendo essa noite é a palavra, não estou falando que é você. Por favor. Jesus falou, por que que são tímidos? Amém? Porque quando a gente está tomando caldo da onda, a gente tem que fazer o quê? A gente precisa se posicionar. Você está aqui? Não adianta simplesmente ter a palavra. Se a gente não fizer algo com aquilo que a gente recebeu, pode não se cumprir, pode não se manifestar, porque é necessário que a gente se levante com autoridade para que a gente não seja barrado por circunstâncias, por tempestades, por Satanás, né? Para que a gente não tenha nenhum impedimento, é necessário que a gente se posicione. Porque se a gente for lá falar assim, Senhor, eu recebi a palavra, mas eu estou tomando caldo da onda, o que eu faço? Ele vai dizer assim, porque que é tímido. Se posiciona, manda a tempestade parar e ela vai ter que te obedecer. Fala com a circunstância, não fica quieto, não fica calado. Apanhando da situação, não. Se posiciona, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós já recebemos a autoridade, nós já recebemos o nome de Jesus, nós já recebemos as ferramentas que a gente precisa, Deus já nos deu a sua palavra.
É tempo da gente se posicionar em fé, para que a gente veja cada uma das profecias se cumprirem na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Você pode abrir comigo em 2 Samuel, capítulo 23. Deixa eu indicar os livros aqui, senão vou esquecer, né? Eu já quase que tinha esquecido. Deixa eu já indicar. Ó, A Autoridade do Crente. Pensa num livro bom. Para trazer libertação para a nossa vida mesmo, né? A palavra diz que a gente conhece a verdade liberta, amém? Livro poderoso, maravilhoso. Fale com sua montanha. Tem tudo a ver com o assunto, hein? Depois você pode passar lá na Store. E tem esse aqui também da Joyce Meyer. A batalha pertence ao Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Amém? São livros maravilhosos que vão te ajudar a superar qualquer circunstância, situação que se levante aí contra a sua vida. Amém? 2 Samuel, no capítulo 23, no versículo 11, diz assim. Está falando aqui a respeito dos valentes de Davi, certo? Aí fala assim, ó. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, repete comigo assim, ó, pedaço de terra. Cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Está falando sobre os valentes de Davi, né? Samá. A Bíblia fala que havia um lugar que tinha uma pequena porção de terra lá, não é isso que a gente falou? Tinha um pedaço de terra cheio de lentilha. E os filisteus, eles ficavam esperando o tempo da colheita. Presta atenção nisso aqui. Era um pedacinho de terra. Não era nada assim de tanto valor, vamos dizer assim. Mas era ali que tinha uma plantação e era ali onde haveria uma colheita. Amém? Os filisteus ficavam aguardando o período da colheita. E então eles vinham e saqueavam a colheita e levavam tudo embora. Você está aqui? A Bíblia fala que o povo de Deus fugia dos filisteus. Mas Samá se colocou no meio daquela terra. Sozinho. Você está aqui? E ele sozinho, no poder do Senhor, ele defendeu toda aquela terra e nada foi roubado, nada foi levado. Ele sozinho defendeu aquela terra. Tem algumas pessoas, né, que todas as vezes que estão diante da sua colheita, Satanás parece que começa a colocar algumas armadilhas ali no meio do caminho para tentar roubar a sua colheita. E tem pessoas que, assim como parte do povo de Deus aqui, estão fugindo, abrindo mão daquele pedaço de terra. Aí é só um pedaço de terra. Depois eu planto de novo. É só uma pequena colheita. Depois eu faço uma nova plantação. Para que eu vou ficar nessa coisa, né? E declara a palavra. Não, é só uma pequena colheita. Eu quero te falar uma coisa hoje à noite. Não abra concessões a Satanás.
A colheita que Deus liberou sobre a sua vida, você só vai perder se você não se posicionar. Porque se um justo resolver permanecer fiel, posicionado na palavra que Deus já liberou, Deus vai efetuar grande livramento. Não vai ter quem possa levar a sua colheita. E tem pessoas deixando de colher, tem pessoas deixando de viver o que Deus já preparou para elas, porque estão fazendo pequenas concessões para Satanás. Estão se permitindo falar incredulidade ao invés de falar fé. Estão se amedrontando diante das tempestades ou diante das circunstâncias que se levantam. Estão calados diante de coisas que estão vindo contra você. Não abra concessões para Satanás. Na sua casa, a autoridade é você. Sobre a sua família, a autoridade é você. No seu trabalho, a autoridade é você. Ah, não é meu chefe? Ele é autoridade hierárquica, né? Mas no reino do Espírito, você recebeu autoridade para governar sobre Satanás, sobre os demônios, sobre as circunstâncias, sobre qualquer coisa que possa se levantar contra você. Deus já te deu autoridade, Deus já te deu o nome de Jesus, e no nome de Jesus você precisa reinar nessa terra. Reinar na sua casa, reinar sobre a sua família. Tem pessoas que estão perdendo parentes para... Eu estou tentando falar com jeitinho, amém? Mas tem pessoas que estão perdendo parentes para o mundo. Tem pessoas que estão perdendo colheitas. Tem pessoas que estão perdendo posições em seus trabalhos. Tem pessoas que estão perdendo coisas que Deus já liberou, simplesmente porque estão deixando de vigiar e guardar a sua plantação. E parece que logo quando a colheita está por vir, algo se levanta. E ao invés de ficar firme na palavra que foi liberada, começa a vacilar. Mas posso te dar uma boa notícia? Posso? Aconteceu algo muito parecido com Pedro, quando ele resolveu descer do barco, né? A tempestade também se levantou e ele teve medo e começou a naufragar. Quando essas coisas acontecem, a misericórdia de Deus ainda é suficiente para nos levantar, amém? Mas o melhor é que a gente permaneça andando sobre as águas, com os olhos fixos naquilo que o Senhor falou com a gente, posicionados. Em 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia fala que vários exércitos estavam vindo em batalha contra o rei Josafá. E Deus ungiu um profeta no meio do povo para falar aquilo que ele estava querendo, né, transmitir à nação. E a palavra era que eles não precisariam guerrear. Naquela batalha, né, eles não precisariam lutar. Porque aquela batalha pertencia ao Senhor. Deus iria à frente, vencendo todas as coisas. E estava tudo bem. Eles receberam essa palavra. Mas sabe o que é interessante? Depois que foi liberada uma palavra de que Deus já tinha efetuado o livramento, de que eles não precisariam lutar, de que aquela guerra já tinha sido vencida no poder do nosso Deus. Depois que eles receberam essa palavra, sabe qual foi a ordem que foi liberada? Agora tomem posição.
e vão até aquele lugar onde o inimigo está. Ué, mas a batalha não é do Senhor? Deus já não falou que ele estava vencendo aquela batalha, que não ia ser necessário lutar? Então por que que a gente tem que ir até onde o inimigo está? Você está aqui? Nós precisamos nos posicionar na palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. E nós precisamos encarar de frente as situações que se levantam contra nós. Não é para a gente sair fugido, não é para a gente se esconder, não é para a gente ficar com medo, mas é para a gente encarar de frente na certeza de que Deus já nos deu livramento. E quando a gente está no lugar certo, na posição certa, nós conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque se eles tivessem ido para casa, eles não veriam o livramento que Deus havia provido para eles naquele tempo. Mas eles foram até onde o inimigo estava, para ver a manifestação do milagre de Deus. E para saquear os despojos. 4 dias pegando ouro, prata, pedra preciosa. Deus já tinha liberado a palavra, não podia só ir para casa, ficar tranquilo lá. É Deus mesmo que vai guerrear, então eu vou para casa, vou ficar de boa. Deus falou o quê? Toma posição. Se posiciona na palavra que foi liberada. Encara a situação de frente. Se levanta em autoridade. Nós não precisamos fugir de Satanás e dos demônios. Ele é que tem que ter medo de nós. A gente se posiciona sabendo, Deus já falou que essa batalha eu não preciso lutar. Então o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar. Ele diz, tomai posição e fiquem parados. Só que ficar parado não é a mesma coisa que não fazer nada. Ó a revelação da noite, aleluia. Tem gente que pensa que ficar parado, né? Então vou lá, deitar na rede, ficar lá tranquilo, não vou fazer nada, né? Sabia que às vezes precisa de mais fé para descansar e dormir, que nem Jesus fez naquela tempestade, do que para ficar saindo correndo buscando solução? Às vezes é mais difícil ficar parado. Descansar em Deus. Esperar o que Deus está para manifestar. Deus liberou a palavra, ela vai se manifestar, ela está para se cumprir, mas existe um processo. Pode ser que coisas se levantem no meio do caminho, mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que permanecemos firmados na palavra. Deus falou que vai fazer, misericórdia, mas é impossível isso acontecer. Mas Ele é desses, amém? Nosso Deus é desses. Que faz um negócio impossível. Mas daqueles impossíveis mesmo, sabe? Deus anda fazendo uns negócios bem impossíveis mesmo na minha vida. Ele é um Deus que opera milagres extraordinários. Mas Ele quer nos fazer participantes dos milagres. Imagina, Deus libera a palavra, vai todo mundo para casa, fica todo mundo tranquilo à toa. E Deus vai trabalhando. Se fosse assim, não precisava da gente. Deus fazia assim, resolvia o problema da humanidade inteira e estava tudo certo. Mas Deus quer nos fazer participantes daquilo que Ele está realizando na terra, participantes da colheita, participantes da obra que Ele está realizando, participantes. Nós somos cooperadores de Deus. Deus se alegra
em realizar a obra dele junto com a gente. Em nos dar a oportunidade de ver as grandes obras que ele está realizando, de poder estar lá no lugar certo, na hora certa, só para ver o livramento do Senhor, só para ver o milagre acontecer. E quando a gente está posicionado, as bênçãos nos alcançam. Quatro dias lá saqueando despojo. Se nós não estivermos no lugar certo, na hora certa, as bênçãos vão passar e a gente não vai usufruir. Elas teriam ficado lá, jogadas lá no vale, e o povo teria ficado padecendo, sem viver a riqueza que Deus estava liberando naquele tempo. Deus tem liberado riqueza sobre as nossas vidas. Deus tem liberado riqueza sobre essa igreja. A palavra já foi liberada. Deus já falou que Ele vai fazer. E o que é que a gente tem que fazer? Se posicionar na palavra que Ele liberou. Agarrar a palavra com fé. Ficar no meio do campo. Não é para se esconder, não é para fugir. É no meio do campo. E se o inimigo vier, ou se a tempestade se levantar? E aí? Se você estiver posicionado no lugar certo, o poder de Deus virá sobre a sua vida. Algo vai acontecer. O inimigo vai sair correndo, a tempestade vai se calar, a situação vai mudar, aquilo que se levantou de repente vai virar. Você não vai nem entender talvez como é que as coisas mudaram, mas que vão mudar, vão mudar. Não tem como as coisas permanecerem iguais quando a gente está posicionado naquilo que Deus falou. Eu vou contar um testemunho. Eu estou com o microfone, eu posso, né? Contar o testemunho. Quando o Jardel e eu estávamos noivos, né? A gente estava procurando um apartamento para alugar, para a gente poder morar, né? Aleluia, né? A gente estava querendo achar um apartamento para alugar. E eu estava num culto e Deus falou para mim, não foi o profeta que levantou, Deus fala assim também, amém? Mas Deus falou comigo. Ele disse para mim assim, Natália, você não vai morar de aluguel. Aí eu pensei, o pai da Maria Joaquina ou o pai da Filomena vai falar assim, eu tenho uma casa que eu não estou afim, fica para você. Porque era impossível comprar uma casa. Eu estava crendo para a coxinha do casamento. Como é que eu ia crer para um apartamento? Amém? Eu estava naquele momento crendo para pagar a coxinha, aleluia. E Deus disse, vocês não vão morar de aluguel. Aí eu liguei pro Jardel, né? Namoro à distância, né? Essas coisas, né? Noivado à distância, né? Liguei para ele, falei assim, Jardel, ganhamos uma casa. Aí ele falou para mim, sério? Eu falei, é. Ele, como? Eu falei, essa parte Deus ainda não falou. Eu não sei quem foi mais doido. Acho que foi ele. Aí a gente tinha vários imóveis que a gente estava vendo para alugar. No dia seguinte eu fui olhar e aqueles gatos arranhando por dentro. Já, isso aqui já não serve mais. Vamos olhar os que estão à venda. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E nós fomos, né? Olhando os imóveis e tudo. E aí a gente chegava. Misericórdia, vai ficar gravado, né? Ô, Senhor. Aí a gente chegava, né? Os corretores tudo aqui vão ficar bravos comigo. Ô, Jesus, socorro. Só tem corretor na igreja, né? Gente, me perdoa, tá? Mas vai contribuir com a mensagem, socorro. Aí, a gente olhava as casas lá
pai, e a gente chegava, e aí eles perguntavam, como vai ser a forma de pagamento? O pastor Fábio sabe disso também, né? Chegava lá, como é que vai ser a forma de pagamento? Aí eu pegava e dizia assim, meu pai vai me dar uma casa de presente. Não menti nenhuma vez, eu dizia assim, é que a gente vai casar e meu pai está tão feliz que ele vai nos dar uma casa de presente. Ele só pediu para eu escolher a casa. Depois eu vou ver com ele certinho como vai ser a forma de pagamento, né? Aí Jardel, quando perguntavam para ele, Jardel falava para mim, fica do meu lado, porque o pai natural dele, né, faleceu, né? E muita gente conhece. E aí ele falava para mim, Natália, pelo amor de Deus, fica do meu lado e essa pergunta só você responde. Porque se eu falar que é o seu pai, vai ser um problema, né? Que também é meu. Se eu disser que é meu e o povo me conhece, pode ser que dê um problema também. Então você fica aí. Aí eu dizia, meu pai vai nos dar um presente. Ele só pediu para escolher. Nós começamos a olhar vários imóveis e tudo mais. E aí no meio do caminho aconteceu um negócio interessante. A gente foi diminuindo, assim, como é que eu vou dizer? No início a gente viu, a gente estava com muita fé, né? Os imóveis eram tudo assim, né? Só que à medida que a gente foi vendo os valores, a gente foi dando uma... Esse aqui tá bom, esse aqui tá quebradinho, mas tá bom também, né? A gente foi, ó, diminuindo, assim, né? O nível da expectativa, né? E aí Jardel estava comigo, ele falou assim, Natália, você moraria nessa... Se você fosse alugar uma casa, né? Você moraria nessa que a gente acabou de olhar? Se você fosse alugar, eu falei, não. Se eu fosse alugar, não. Aí ele disse para mim assim, por que Deus iria nos dar algo inferior ao que a nossa força e o nosso dinheiro é capaz de conquistar? Se a gente fosse morar de aluguel, não ia morar melhor? Eu falei, sim, então o que Deus vai fazer é maior do que isso. Aí, já peguei a espada de novo, né? Já estava aqui, agora já estava, né? Aleluia! Eu crendo para o pai da Maria Joaquina. Quem que é Maria Joaquina? Inventei, gente. Não tem, tá? Eu crendo para o pai da Maria Joaquina me dar uma casa de presente. E o Jardel crendo para comprar uma casa, porque era o sonho dele dar uma casa para a família. Aí a gente falou, vamos entrar em concordância, né? Deus vai ouvir quem? Tem que escolher um dos dois? Não, então vamos entrar em concordância. É o seu sonho, então beleza, vamos comprar. Só falta o dinheiro. Vou encurtar um pouco a história, tá? Mas a gente foi ver a questão do financiamento. Mas quem aqui sabe que financiamento não financia o valor inteiro do imóvel? Os corretores sabem quantos por cento que é? É um? 80%? 80%. Tem que pagar os 20%, né? É glória. Já que estamos crendo, vamos crer com força, né? Aí tinha um amigo do Jardel que, amigo há muito tempo, tinha falado pra gente logo no início, estou vendendo meu apartamento, vocês não querem comprar? E a gente tinha dito não, porque a gente não estava pensando em comprar, né? Aí ele ligou de novo, falou assim, vocês têm certeza que vocês não querem pelo menos ver? A gente foi ver, eu entrei e falei, é aqui a minha casa. É esse, pai, é esse que eu quero. Ai, Deus, e agora? Como a gente faz? Aleluia. Aí ele falou assim, olha, eu tenho propostas altas no valor desse apartamento, mas qual é o valor que foi liberado lá para vocês? Tanto. Eu faço por tanto. Não precisa dar entrada. Tá tudo certo. Só dá o valor que foi liberado pelo banco. Não precisa do resto. Tá, isso tudo foi 20 dias antes da gente casar. Minha sogra enfiou nossas coisas tudo para dentro, porque não dava tempo nem de eu ir ver o apartamento mais, né? E aí colocou tudo lá para dentro. Nós ainda moramos 2 meses de graça.
até sair, ser liberado o valor. Moramos 2 meses de graça e ele não deixou a gente pagar nenhum condomínio. Aí você pode me perguntar, no meio do caminho, alguma coisa aconteceu, algo se levantou para minar a fé de vocês? Várias coisas, várias coisas. Como eu disse, eu estava crendo pro salgadinho da festa. Mas se a gente resolver permanecer na palavra, permanecer naquilo que Deus já falou, naquilo que Deus já liberou para a nossa vida, se a gente resolver se posicionar, às vezes pode ser que chegue uma informação contrária, pode ser que uma sugestão suba ao seu coração, talvez venha uma vontade de desistir no meio do caminho, mas se a gente se posicionar, não tem como não acontecer. Samar ficou lá no meio do campo, segurando a espada, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, defendendo sozinho. Ai, mas só tô eu crendo. Samar defendeu aquela terra sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. O poder de Deus está com a gente o tempo todo. Deus já liberou os seus anjos para nos ajudar. Se a gente permanecer lá, segurando a espada, o que é a espada? A palavra de Deus. A espada que faz parte da nossa armadura, que faz parte, a Bíblia fala que a palavra de Deus é como a espada de 2 gumes, ela vai em lugares onde nada mais consegue ir, ela muda as situações, ela muda a circunstância, ela escreve uma nova história, mas a palavra precisa sair da nossa boca com fé. Aleluia! Pronto, esvaziei. Eu tenho 3 minutos para puxar a manaia. Você pode ficar em pé? Aleluia. Aleluia! De hoje para o fim do ano, Deus já marcou o dia na sua vida em que Ele vai realizar o milagre que Ele já te falou. O dia já está marcado, a estação já foi aberta. Nós estamos na janela da oportunidade. A gente só precisa se posicionar. Não importa o que aconteça, Deus falou. Deus falou, vai acontecer. Aleluia, você pode orar em outras línguas. Ore com fervor, ore com fé. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós estamos orando, Deus está trazendo. Enquanto nós estamos orando, Deus está trazendo inspirações para o seu coração. Eu quero que você se permita fluir com o Espírito Santo de Deus. Se o Senhor colocar no seu coração para orar por alguém, eu quero que você ore. Se o Senhor falar contigo para abraçar alguém, eu quero que você abrace. Se o Senhor falar contigo para ofertar na vida de alguém, eu quero que você faça isso. Se Deus te trouxer no coração algo para liberar em fé, eu quero que você faça, mas eu quero que você flua com
com o Espírito Santo de Deus e a unção que está disponível aqui nesse lugar. Continue orando. Eu vou te dar alguns minutos e você pode ficar livre para fazer o que Deus está colocando no seu coração. Serei, brabatsequedra, ierei,